Deixa eu A comentar. Sil fez uma fala um pouco para introduzir esse debate, porque eu acho que seria inevitável, né? Afinal, vem um movimento de Curitiba, um movimento por moradia, mas Curitiba tem problema de moradia. Se Curitiba é uma capital europeia, deve ser, sei lá, a Bósnia, né? Uma coisa lá do leste europeu, né? Mas, enfim, de todo modo, eu acho que isso coloca alguns cenários para a gente pensar um pouco as manifestações lá em Curitiba. E a Sil comentou também da questão da cidade industrial. A nossa ocupação fica na cidade industrial. Só antes um pouco de falar das mobilizações, eu acho que a história da cidade industrial traz uma imagem bem interessante, né? A cidade industrial de Curitiba, há um tempo atrás, antes do último planejamento urbano, Curitiba passou por 3 planejamentos urbanos. Um em 1917, né? Outro em 43 e outro em 67, se não me engano, né? Esse último planejamento, que é o reivindicado pelo Jaime Lerner e pelos caras do urbanismo e tal, que é o planejamento que finalmente tem o objetivo claro de industrializar a cidade. Essa cidade, que era uma cidade agrária e tal, vai ser industrializada a partir da década de 60, e com isso surge uma região no sudoeste da cidade chamada Cidade Industrial de Curitiba. Antes desse planejamento, essa região... E aí essas coisas, né? Putz, é um golpe da direita, é uma manifestação de direita, não é de direita e tal. E a gente foi participar da primeira que teve lá, a primeira grande que teve lá em Curitiba, foi essa que a gente viu lá, 30 mil pessoas. Eu participei de 2, o Fernando participou de 3, né? Das mobilizações ali no ápice e tal. E nessa primeira que nós fomos, nós tivemos a oportunidade de passar na ocupação, pegar um companheiro lá, que era o Paulão, que é um dos coordenadores de setor lá da ocupação, e levamos lá para a mobilização. E a coisa mais evidente que teve, na nossa visão, era a ausência de elementos populares, né? Populares, digo, classe trabalhadora mesmo, enfim. Muita gente da classe média, como eu, como a Sil, o Fernando, enfim, como muitos de nós aqui, estudantes e tal, e participando dessas mobilizações. Claro que a questão não é se é classe média ou não, até porque eu acho que passa por isso também. Enfim, não existe mobilização que não tenha participação de estudantes, intelectuais, etc. Mas, de fato, putz, para quem está dizendo que é a revolução socialista, né, é estranho, como assim? Bom, e também não tinha essa coisa da hostilização dos partidos e a coisa de não ter bandeiras, enfim, não ter as bandeiras do partido, mas até aí tudo bem. Mas não tinha, assim, bandeira do MST. Sei lá, o movimento de massas no Brasil, o que liga a primeira coisa? MST. Cadê o MST nessas mobilizações, né? Bom, mas aí é urbano, não é rural, enfim. E a gente assistindo isso, mas tentando entender mesmo, né? As pessoas da ocupação falavam, nossa, essa mobilização sim, eu tô vendo pela televisão e tal, eu apoio, eu sou a favor. Outros diziam, não, eu sou contra. Teve caso muito curioso, que tinha um companheiro lá, né? Enfim, um cara lá da ocupação, tá lutando, se centraliza pela organização e tal, mas um cara meio problemático, tipo, bate na mulher, tem uma metida a ser valentão. O cara me respeita, mas eu sei que ele tem uns problemas. Respeita a Silvia, o pessoal da ocupação, mas sei que ele tem uns problemas lá de andar armado, de ser um cara meio assim, broncão e tal, não sei o quê. E eu lembro que eu, passando por ele assim, cumprimentei e falei, e aí, cara, e essas mobilizações? Ele falou, não, muito legal que o povo tá indo pra rua, agora o vandalismo, né? Não dá pra... O vandalismo, as coisas. Eu achei mais curioso, assim, né? Porque o cara vê por meio da televisão, então ele tá, né, no vandalismo. Eu imagino, o cara bateu na mulher, sei lá, 2 semanas atrás, tá reclamando do vandalismo. E essas coisas, enfim, e a gente percebendo isso. E aí eu liguei, teve um momento que a gente ligou pro Guilherme Boulos, que é do MTST, né? E que participa, portanto, da mesma frente de movimentos com a gente. Eu perguntei para ele, e aí, Guilherme, qual que é a avaliação de vocês e tal? É golpe da direita, não é? Ele teve uma avaliação que eu acho com que a gente fechou muito, e eu acho que por isso que o que a gente está falando aqui não é necessariamente o que eu penso, depoimento meu exatamente, mas é fruto de muita conversa e enfim. Que ele falou,
é de direita no sentido que é o senso comum indo às ruas. Se alguém dirige essas mobilizações, é a mídia, é uma opinião de senso comum que está mobilizando as pessoas. Por isso é contra corrupção, é pela bandeira nacional e tal. O que a gente pode fazer? A gente pode dirigir esse processo? É curioso, porque aí a esquerda tem essa mania de que é mobilização, então vamos disputar a direção. Eu me lembro que teve um caso de um companheiro que virou para mim e falou assim, vai acontecer a mobilização lá, vai ser tal dia assim e tal. E isso era tipo a mobilização lá dos 30 mil, ia demorar uns 2 dias, né? Estavam uns 2 dias da mobilização. Falou, você não tem como trazer 3 ônibus da ocupação? Eu falei, o povo é igual pizza agora, né? Você liga lá e vem, né? Tipo, não é assim, né, cara? Você tem que fazer o trabalho, convencer a galera que é importante, porque... Enfim, parece piada, mas é que como a Silvia falou, a gente tem esse trabalho de, por ter visto muita mobilização que deu errado, muito despejo, as pessoas se quebram depois do despejo. Qual é o resultado objetivo de um despejo para um movimento popular? O cara, o pai de família, a mãe de família que sofre o despejo, ele volta para casa com a vontade de nunca mais ver ocupação, pelo menos nos próximos meses, e com a ideia de que ele fez errado. De que eu não tenho, eu sofri despejo, mas também eu não precisava ter ido ocupar lá o terreno, podia ter ficado na fila da Coab. Esse é o resultado de um despejo. Por isso a questão de sentar para negociar. Vamos ter uma vitória que seja uma vitória parcial. Se não dá para ter a casa, vamos ter um aluguel social, que a pessoa tenha, sei lá, entendeu? Alguma vitória é importante para as pessoas. Porque o movimento popular e o movimento social em geral... feminista, LGBT, etc., tem que trabalhar digamos, nesse binômio, que é o quê? Politizar as pessoas, conscientizar as pessoas, criar uma cultura de coletividade, etc., mas, ao mesmo tempo, tentar ganhar aquela pauta objetiva. No movimento LGBT, é a politização da comunidade LGBT, mas é a criminalização da homofobia. No movimento popular é a politização, a organização do sem-teto, mas é a casa. Se não, sabe, questão de, vamos resistir até o fim, porque o povo tem que entender que o socialismo, o poder é do povo e tal, não vai dar certo, o povo vai pegar bode do tal do socialismo e não vai querer, então tem que ter sempre esse cuidado. Nessa linha... Claro, né? Voltando à piada, então, o povo acha que o povo é pizza, né? Não vou chegar e vou falar, vamos lá e tal, mas vamos lutar por quê mesmo? Não, é contra a corrupção. E a nossa luta e tal? Que é a primeira coisa que as pessoas pensam, estão tacando pedra na prefeitura, a gente não está negociando com a prefeitura, como assim? A gente vai lá e taca pedra na prefeitura e aí vem despejo e pronto, acabou a ocupação. E, enfim... Então, portanto, não dava para disputar o movimento, porque é muita gente, eu acho que os companheiros falaram mesmo de que como que a gente vai liderar um movimento como que a gente vai fazer uma assembleia com um cara que não entende, que pergunta aqui que a gente está querendo fazer política aqui, enfim, como que a gente vai fazer? É muito difícil, é uma questão muito difícil. Eu acho que há, assim, E aí eu, conversando com o Guilherme do MTST, perguntei, e aí, o que a gente faz? Ele falou, olha, sei lá, vamos ver, vamos avaliar, se for o caso de participar, ver como que é e tal, mobilizar quem der para mobilizar e tal. Mas eu acho que a nossa linha deve ser chamar atos na periferia. Vai ser bem diferente do que é no centro, com certeza, mas eu acho que a nossa linha é chamar atos na periferia. Mas por quê? Vai bombar na periferia? As pessoas vão deixar de estar no centro e vir para a periferia? Eu acho que esse caráter classe média, enfim, o que quer que seja, dos atos, se manifesta talvez justamente porque o ato desce aqui e vai ali na rua, e o ato é ali, entendeu? Não existe assim um grande esforço para estar na mobilização. Talvez, eu possa estar errado, mas é um elemento para a gente refletir. Nesse sentido, vamos chamar atos na periferia, talvez eles sejam mais esvaziados, e, portanto, tem várias desvantagens, mas a gente acredita que tem algumas vantagens. Por exemplo, povo não hostiliza partido. O problema, na minha opinião, na periferia, não é hostilização de partido, pelo contrário. O problema na periferia é a profusão de partidos, porque você tem que sentar do lado do cara do DEM, sentar do lado do cara do PTC,
PTC é a ideologia, na minha opinião, a ideologia global da periferia brasileira, porque é trabalhista cristão. Quem que não é trabalhista cristão? Todo mundo é trabalhista e cristão. Isso é uma questão, é bem comum lá na periferia, existe isso. Nós fizemos várias ocupações com companheiros do PTC, e que é uma questão que você encontra essas pessoas, esses elementos lá na periferia, e, portanto, a questão não é hostilizar partido. Isso aí não vai acontecer. Claro, aí como dar um caráter para essa mobilização. E nós chamamos aí, há uma semana, 2 semanas atrás, né, um ato lá no domingo, deu 250... E aí com outros elementos, né? Essas mobilizações vão ter menos gente, mas talvez não hostilizem partido. E outra, que tanto, enfim, a prefeitura, o governo do estado, estando eles acuados, talvez com certo receio e tal, talvez a gente consiga ganhar alguma coisa. Que seja, sei lá, a gente pediu o quê? Aí organizamos a mobilização pedindo o quê? Passarela na BR que liga... Porque as pessoas, onde a gente faz ocupação, tem uma BR que separa 2 vilas. A gente lá em Curitiba não fala favela, a gente fala vila, né? O pessoal tem até resistência com o termo. É igual a Argentina. Aí separando as 2 vilas tem uma BR, e não tem passarela para BR. E, portanto, pessoas se matam tentando, né, atravessar a BR. Então pedimos a passarela, pedimos regularização fundiária, etc., e fizemos lá a mobilização. A mobilização contou ali com 250 pessoas, tivemos nós do MPM, mais 2 movimentos populares, que era a União por Moradia e a Central de Movimentos Populares. A Central e a União levaram lá 5, 6 pessoas cada um. Nós conseguimos levar o restante, quase a totalidade das pessoas, por conta da ocupação, nesse movimento todo e tal. Assim, e o Levante Popular da Juventude também, que ajudou a organizar o evento. E cada um com as suas bandeiras, normal, e fizemos lá uma mobilização. Que também 250 pessoas lá na cidade industrial, com as ruas estreitinhas, uma região de ocupação consolidada e tal, fez um barulho interessante. 2 meninos que estavam assistindo ali a mobilização se empolgaram, falaram, pô, agora até no Sabará tem mobilização, já pegaram o celular, filmaram, botaram no YouTube... E deu lá um fervo e tal, e a vice-prefeita ligou pra gente pedindo uma reunião para essa semana agora com os organizadores da marcha lá, enfim, com a possibilidade da gente encaminhar a negociação dessas pautas, né? E só para dar um parênteses, um comentário sobre a organização da marcha também, é que, além dos movimentos, também teve a galera das associações de moradores da SIC que tiveram importância central. Assim. Eles conduziram muito bem também a mobilização, convocaram a galera do bairro. E pra gente isso foi bem interessante também, né? Que juntou movimentos sociais, digamos assim, mas também conseguiu unir as associações de moradores ali da vila, que a gente já tinha contato por conta do trabalho comunitário, e que também tomaram para si a tarefa de convocar uma mobilização nesse porte e reivindicando pautas, né, que se para alguns parecem pautas muito pontuais, muito particulares, na periferia a gente vai ver que são centrais, porque sem isso, imagine, por conta da falta de uma passarela as pessoas morrem, né? Imagine então a importância que não é reivindicar essa pauta lá. E qual que foi o nosso discurso de mobilização para esse ato? Eu me lembro até hoje, que a gente falou, a gente faz assembleias regulares na ocupação, toda semana tem assembleias, contam lá com 100, 150 participantes toda semana, no momento de mais fervo, assim, dá 200 pessoas, 250, enfim. A gente fez uma assembleia lá e eu falei para eles do discurso do possível. Falei, todo mundo dizia que era impossível baixar a passagem, mas o impossível aconteceu. Todo mundo dizia que era impossível a gente fazer uma ocupação e conseguir a nossa casa, mas o impossível está acontecendo. Então está todo mundo dizendo que é impossível a gente conseguir as nossas passarelas, que eram pautas dessas associações. Aliás, nem fomos nós que trouxemos essa pauta, mas a gente falou, está todo mundo dizendo que isso é impossível, pois eu digo, nós dizemos que é possível e nós vamos conseguir e tal. E a gente já tem o slogan fé na luta e pé no chão, e vamos embora, e o pessoal adorou e foi bacana. O pessoal do Levante foi chamado, enfim, por a gente conhecer há muito tempo, mas também por eles terem um trabalho sistemático lá nas vilas de associações de moradores, e aí mobilizaram também algumas associações,
E foi um movimento assim bem bacana, bem legal mesmo, e a gente conseguiu, sei lá, tá ainda vendo de colher os frutos desse movimento. E de todo modo, eu acho que o ganho maior não é nem a passarela ou etc. Eu acho que o que a gente pensou é na possibilidade de criar uma memória no povo de que mobilização acontece e mobilização dá certo. Por que memória? Por que eu falo em memória? Agora eu vou arriscar um pouco mais de metafísica, mas como a gente não está falando exatamente... Nossa! O que as pessoas andam dizendo sobre essas mobilizações e tentar entender mais ou menos qual o caráter delas, né? A gente leu, por exemplo, alguns artigos interessantes. Eu acho que o pessoal do SEI aqui compartilha e tal, que é o artigo do Zizek, falando sobre as mobilizações no Brasil e tal. Eu e o Fernando, a gente teve a oportunidade de traduzir aquela Revolta da Burguesia Assalariada do Zizek, e que eu acho que tem um pouco a ver, eu acho que é um caráter, não sei se acerta na mosca, mas tateia um pouco ali a questão. Fomos atrás também de um artigo, curiosamente, um artigo do Fukuyama sobre as mobilizações no Brasil, que eu acho bastante interessante. Claro que a posição dele é bem radical, por outro lado, né? Quer dizer o quê? Que as pessoas estão querendo mais capitalismo, porque é a ascensão da classe média global. A classe média global sempre se mobilizou. Na verdade, até mesmo a Revolução Bolchevique e a Revolução Chinesa foram revoluções de classe média. Eu avalia bem. E que, portanto, a classe média está querendo mais capitalismo e tal. E que a única diferença é que, diferentemente da Turquia, dos países do norte da África, que experimentaram um relativo ascenso e caíram, o Brasil conseguiu fazer... as mobilizações aconteceram no Brasil num momento de ascenso, em que ainda não caiu. Isso seria um ponto fora da curva. O Lula fez um artigo também na New York Times e disse a mesma coisa, que quem achava que mobilização só acontecia para derrubar a ditadura em país que estava em crise estava muito enganado, que no Brasil não tem ditadura nenhuma, nunca na história desse país teve tanta democracia, nunca na história desse país teve tanto crescimento, teve tão pouco desemprego. Essas pessoas que estão indo para a rua são pessoas que quando o PT chegou no poder tinham 10, 12 anos e agora foram para a universidade, provavelmente inclusive pelo programa do ProUni e tal. E essas pessoas estão indo e é isso mesmo, e tem que ir porque democracia se trata de conquistar cada vez mais direitos e isso é uma coisa democrática e tem que acontecer e tal. Curioso porque ele, né, como se não fosse contra, é muito louco. Eu acho que o Lula é um cara incrível. E, sabe, e no New York Times, né, não é qualquer coisa, mas um ponto semelhante ali do Fukuyama, né. E aí a gente, misturando essas experiências, tentando tatear um pouco nos textos, como fenômeno objetivo, eu acho que a gente está observando um certo caminhar, assim, de algo que tem acontecido no norte da África e tal, e está, digamos, circulando ao redor do mundo e veio parar no Brasil, meio sem a gente saber, somente com as experiências de outros países, né? Curiosamente, isso eu não vi ninguém falar ainda, né? Eu acho que é uma brincadeira, porque o Fukuyama, por exemplo, escreve um texto porque é evidente, ele falou de fim da história, e agora continua sendo o fim da história ou é o fim do fim da história, né? Essa que é a jogada. Mas curiosamente, né, as mobilizações do fim da história começam no lugar onde se deu o início da história, que é no mar Mediterrâneo, né? É Tunísia, que é Cartago, antigo polo ali de resistência ao Império Romano, aí Turquia, enfim, em volta, Grécia, em volta do mar Mediterrâneo. Eu acho muito louco isso. De todo modo, o Brasil também como ponto fora da curva, também tem os movimentos Occupy, enfim. A questão de ser um movimento das pessoas, de estudantes, classe média e tal, é geralmente afirmada por todas esses think tankers intelectuais aí, enfim, e que eu acho que meio tateia algo certo mesmo. E a questão de ser uma revolta em países, em lugares que experimentaram um crescimento que agora está sendo abortado. Que eu repito que no caso do Brasil, acho que talvez... feliz ou infelizmente, enfim, o Lula está certo, que eu acho que é um ponto fora da curva. Mas por enquanto, porque eu acho que eu não preciso dizer para os companheiros que são de partidos e organizações de esquerda que esse crescimento do Brasil é bolha, um dia esse crescimento estoura e a gente tem, assim, se prestado ao direito bastante obsceno, na verdade, de fazer algumas previsões e a gente acha que talvez
esse crescimento vai cair, na verdade já está caindo, né? O Brasil já experimentou o seu pico de crescimento, que foi em 2009, né? Enfim, e já parou, já está crescendo cada vez mais, provavelmente esse ano vai crescer ainda menos. O Fernando fez um mestrado em fundos de pensão, tem uma análise bastante interessante sobre isso. E o Brasil vai parar de crescer e no momento, só que, claro, o decrescimento econômico vem num momento e o crescimento da popularidade política não necessariamente acompanha, né? Ele continua por um tempo. Mas eu acho que 2013 agora foi um momento que pareceu que o negócio ia quebrar. Acho que vai vir a Copa, 2014 provavelmente o PT vai fazer barba, cabelo e bigode. Vai, por exemplo, no Paraná, que era um rincão da direita, que sempre foi tucano, e o pessoal é tucano e acha que o PT é um bando de barbudo revolucionário e não sei o que e tal, mas há uma chance grande do PT ganhar pela primeira vez no Paraná. Na prefeitura de Curitiba o PT já está pela primeira vez também, como está pela primeira vez em muito tempo, digamos, né? Em Curitiba pela primeira vez na história. Em São Paulo, pela primeira vez depois de muito tempo, o PT voltou para a prefeitura. Talvez, mas tudo no talvez, ganhe Paraná e São Paulo, e aí eu acho que a popularidade do PT bomba, mas também é o ápice. E a partir daí decresce. Talvez, no próximo mandato, talvez a Dilma se reeleja, e talvez no próximo mandato, aí sim vem uma crise, e aí sim o pau quebra, e aí sim eu acho que o povo vai para a rua. Porque num primeiro sinal de que disseram que iam cortar o Bolsa Família, já teve um rebuliçozinho. A gente mesmo usou esse argumento lá quando nós fizemos a nossa manifestação, nós dizemos isso, o povo está indo para a rua por transporte, vocês concordam ou não? Concordamos. Pois é, só que tem gente dentro do movimento que está querendo cortar o Bolsa Família, mas foi só de falar isso, o povo já queria pegar quem que era o cara, quem que está querendo cortar o Bolsa Família. E eu acho que isso é possível que aconteça, e a gente acha que talvez seja em meados do próximo mandato. Bom, a gente vai conseguir dirigir esse processo ou não? Não sei nem se a questão é de dirigir ou o que quer que seja. Mas eu acho que nesse processo talvez se configure a coisa um pouco mais diferente. Aí sim um processo no Brasil que terá sido decorrência de um crescimento abortado, como foi nos outros, e talvez, nesse caso, muito provavelmente, uma mobilização das classes mais populares. Talvez da classe média também, enfim, acho que não é essa a questão, mas aí sim com uma participação mais efetiva das classes populares. Havendo essa participação efetiva das classes populares, eu acho que independentemente de nós termos projeto para dirigir, ou conseguir conduzir, ou dar uma resposta, enfim, eu acho que a nossa tarefa é criar nas pessoas a memória de que um dia elas fizeram uma ocupação, fazendo uma ocupação elas conseguiram ganhar e conquistar os seus direitos por meio da organização coletiva, por meio do trabalho militante, com um bando de barbudo vestido de vermelho que conseguia dizer certas coisas que as pessoas gostavam de ouvir, e que nesse momento, quando tentarem cortar o Bolsa Família ou o que quer que seja das pessoas, elas vão se lembrar que a solução para os problemas delas não é individual, e sim coletiva. E eu acho que é essa a afirmação que nós temos, é essa a ideia que nós temos que levar. Não existe solução individual para os nossos problemas, a solução será sempre coletiva. Se existe uma crise na forma partido, na minha opinião, eu gostei muito da fala do Rafael, que comentou que a crise da forma partido não é a crise exatamente da forma partido, é a crise da organização política em geral. Zizek fez uma piada dizendo que o primeiro nome histórico do Partido Comunista foi Espírito Santo, né? Fazendo uma analogia lá, enfim. É uma piada de todo modo, mas eu acho que é isso de fato, no sentido de que a crise não é exatamente a do partido, a crise é a crise das pessoas se disporem a submeter a sua subjetividade individual, suas idiosincrasias, suas ideologias, seus sonhos, seus desejos, seu corpo, a uma organização irredutivelmente coletiva e a uma lógica irredutivelmente coletiva. Se nós conseguirmos plantar uma sementinha de que por meio da organização coletiva é possível não só conhecer pessoas e ter experiências etéreas, mas conquistar direitos materiais,
eu acho que nesse momento em que o pau fechar, as pessoas e as classes populares talvez tenham a oportunidade de ouvir, de dar ouvidos à militância de esquerda, talvez elas mesmas sejam militantes de esquerda, talvez elas deixem de ser um movimento de massa e passem a ser base de um movimento, e não só base de um movimento, mas eu espero muito que elas se tornem quadros populares dos movimentos, mais do que simplesmente militantes, quadros populares que tenham se formado na luta, que saibam reproduzir o discurso da luta e que saibam conduzir a luta. E se isso acontecer, eu acho que a nossa tarefa histórica foi cumprida, é isso que o MPM acredita, e eu acho que essa seria o nosso balanço das manifestações, se é que é possível falar nisso.